Nossos amigos, boa noite a todos, os nossos amigos do Facebook, das nossas redes sociais. Estamos aqui mais essa noite pelo Centro Espírita Nosso Lar e mesmo em época de pandemia, não podemos deixar as nossas palestras de lado. Então, elas continuam sendo feitas online, sempre aqui no nosso Facebook, todas as terças e quintas, às 15 para as 8. Como de costume, vamos começar a nossa palestra com uma prece. Então, antes de falar um pouquinho da palestra dessa noite, eu gostaria de convidar a todos a fazer uma prece, a fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, acalmar todos os nossos medos, todas as nossas angústias, pedir que a espiritualidade amiga não nos desampare, que a espiritualidade amiga nos auxilie em todos esses momentos. Pedir pelos nossos irmãos mais aflitos, pelos nossos irmãos mais necessitados, pelos nossos irmãos doentes, pelos nossos irmãos desencarnados. Pedir pelos nossos amigos espirituais que estão trabalhando tanto nesse momento. Pedir pela serenidade. Pedir para essa palestra da noite que o nosso amigo Vicente consiga ter a sua palestra do jeito que se preparou. E que assim a gente possa ter mais uma noite de ensinamentos. Que assim seja. A palestra de hoje é com o nosso amigo Vicente Monteiro, da Casa da Prece, com o tema família. Estamos vivendo em um momento onde estamos vivendo tanto em família, né? Então, eu acho que é um tema que o Vicente vai nos agraciar essa noite. Seja bem-vindo, Vicente, à nossa casa, e que você tenha uma boa palestra. Muito obrigado, Kathleen, muito obrigado. Queria primeiramente agradecer o convite da casa, da oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre Jesus, que é o nosso caminho, né? Eu queria agradecer muito, muito a Jesus por ter permitido ter chegado até aqui e poder falar um pouquinho sobre esse tema que para a gente é bastante salutar. Muito obrigado. Até mais, boa palestra. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, antes de falar sobre família, a pergunta é: quem somos? Você se conhece? Você se conhece, meu irmão? Antes, como que nasce o ser humano? O afeto, ele funciona como formador de família. Fisicamente, somos gerados por uma fusão genética entre o homem e a mulher, iniciando o processo contínuo de produção celular, que ele só vai se cessar quando desencarnamos. Assim como uma pedra preciosa, primeiro ele é uma pedra bruta, somos uma pedra bruta, que depois somos lapidados. E essa lapidação, meus irmãos, ela acontece dentro do seio familiar. Quando nós chegamos no orbe terrestre, somos iguais, iguais fisicamente. Algumas diferenças de aparência, mas a estrutura é a mesma. Alguns chegam com algum tipo de deficiência, mas a essência é a mesma para todos. A composição celular é idêntica em todos os seres humanos do orbe terrestre. Fisicamente, o corpo dá origem ao corpo, mas o espírito não origina de outro espírito. O espírito já existia antes da formação do corpo. Devemos saber que conviveremos conosco mesmos pela eternidade. Moralmente, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele nada mais é do que o fornecedor de um invólucro corpóreo
capaz de auxiliar no desenvolvimento intelectual de cada ser humano. Cabe a cada um buscar a sua evolução. Essa evolução, ela nos é ensinada através de vários ensinamentos de Jesus. Podemos lembrar da lei de Deus, por exemplo, promulgada no Monte Sinai, decretada por Moisés, lá no quarto mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Pois bem, meus irmãos, a promessa aí é de uma vida dilatada sobre a terra. O que significa isso? Significa que se tenha uma vida farta, uma vida feliz. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para nos desenvolvermos, para crescermos espiritualmente. E aí vem a pergunta: o que é família? O que é família para você? Família, no dicionário está escrito, é um vínculo de consanguinidade ou afinidade, ou cônjuges ou companheiros de seus filhos, parentes da linha reta e colateral. Pois bem, a partir dos ancestrais em comum, ou através do matrimônio, nós assumimos algumas obrigações morais sob a liderança de um ancestral comum. E daí nascem as sociedades humanas organizadas. Espiritualmente, é um grupo de espíritos que são ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. É um verdadeiro laboratório de experiências reparadoras. Quando nós nos atemos à caminhada de Cristo sobre o orbe terrestre, nos deparamos com a passagem de Cristo quando estava sentado em uma roda de conversa, um crescido número de gente, e alguém lhe disse: olha que a sua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. Nesse momento, Cristo disse a todos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando que estavam sentados à roda de si, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Nesse momento, queridos irmãos, é que vem o ensinamento de família espiritual. Todos, aqueles que meu próximo meu irmão. Jesus não perdia nenhuma ocasião para ensinar. Serviu-se, portanto, da chegada de sua família para estabelecer essa diferença entre o parentesco corporal e parentesco espiritual. Hoje nós sabemos, através dos ensinamentos de Kardec, que nós fazemos parte de uma grande família. E isso, graças principalmente a esse e outros ensinamentos de Jesus. E o que demonstra bem isso é que somos únicos entre nós humanos. Pertencemos a uma grande família física, pais, irmãos, tios, tias, primos, primas. Estar junto com outras famílias, estando junto com outras famílias, formamos uma sociedade. Várias dessas sociedades formam um grande país. Vários países formam um continente. E vários continentes formam o planeta. Vários planetas formam a galáxia. E várias galáxias formam o universo. Ou seja, somos somente
um grão de areia. Kardec vem trazendo, nos mostra muito bem, claramente, nos ensinamentos de Jesus, que é necessário existir uma regra de convivência entre essa grande família, tanto a nossa família terrena quanto a nossa família espiritual. Entendemos que os verdadeiros laços de família, eles não são somente os consanguinamente falando, mas também os de simpatia, de comunhão de pensamentos, durante a encarnação e após a encarnação. A família, ela é a nossa primeira escola enquanto encarnados. Ela nos proporciona grandes aprendizados. Imaginemos, por exemplo, se um ser ele reencarnasse, chegasse ao órgão sem o auxílio de ninguém. Ele conseguiria se desenvolver? Talvez, talvez sim, mas precariamente, precariamente. Porque é necessário que se exista o exemplo, o exemplo. E esse exemplo, ele vem através do pai e a mãe, ou da pessoa que cuide diretamente desse ser. Por quê? Sabemos que quando nós observamos Jesus na sua trajetória, nós veremos que ele teve uma família que lhe deu umas condições físicas, psicológicas para o seu desenvolvimento integral. É um grande exemplo, é um grande exemplo. Isso não é comum entre os nossos, tanto no dia de hoje, quanto do passado e quanto do futuro. Mas cada um tem a sua carga, cada um tem a sua necessidade aqui do orbe terrestre. Talvez ele tenha até escolhido isso na sua reencarnação. Somos iguais, sim, quando chegamos. Incapazes de gerenciar a vida que se inicia. No momento de chegada, estamos expostos a um mundo novo. Graças ao esquecimento, deixamos para trás toda a carga que trazemos de outras vidas, mas como benefício para crescer, para o nosso crescimento. É lógico que temos as questões primitivas, as atitudes primitivas. Nós não deixamos de procurar o alimento, abrir e fechar o olho, aprendemos a engolir sozinhos, buscamos o seio materno em busca do alimento, as nossas eliminações fisiológicas, o sorriso, o choro e vários outros. Isso vem naturalmente junto com esse invólucro corpóreo. Mais tarde, vamos aprender a nos locomover, inicialmente engateando e depois andando, correndo, sempre orientados pelos nossos responsáveis. Em algumas situações, essas orientações não acontecem. E daí temos os irmãos que nós conhecemos no dia a dia e que eles estão aí para que nós possamos ajudá-los. Esta é a lei natural, é natural da vida. Quando não temos o apoio familiar, ficamos expostos a problemas não resolvidos, que poderão ocasionar problemas na nossa vida adulta. Fisicamente, a relação familiar ela tem uma relação muito grande com a formação moral e psicológica. Estes laços, eles são fortalecidos pela reencarnação, de forma que, espiritualmente, como diz no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Esse é o grande objetivo. Nascemos, crescemos, nos aprimoramos, retornamos para a pátria. Qual que é o grande objetivo da evolução no orbe terrestre? É a formação de um novo indivíduo. Quando nascemos, somos pedra bruta. Somos pedra bruta. E o grande objetivo é que possamos ser lapidados como novos humanos. Nos separamos com todas as diferenças, todos que nos odeiam, todos que temos dívidas, mas nós escolhemos, seja ele seu pai, sua mãe, que vieram também com sua missão como oportunidade para o seu crescimento. O seu e também o de vários que estão à sua volta. Somos expostos a todas as situações, tudo nos serve como teste. Um grande exemplo que temos é o filme A Volta do Todo-Poderoso. Tem uma cena em que a esposa de Noé, que ela começa a se queixar para o garçom da que estava acontecendo com seu marido, que estava construindo marca. E pergunta para o garçom, que o ator faz o papel de Deus no momento. Eu sei falar dele com isso. E nesse momento ele ensina. Você acha que se você pede paciência, Deus vai lhe dar paciência? Não. Ele não vai lhe dar paciência, ele vai te dar a oportunidade de você ser paciente. A oportunidade de você crescer e ver com outros olhos o seu problema. Em resumo, é essa a fala dele. É um grande ensinamento. Por quê? Essa passagem pela reencarnação, dentro da família que escolhemos, ela serve para que possamos crescer. Crescer. É a grande oportunidade. Durante essas experiências, nos colocamos na condição, às vezes, de passageiros. Damos atenção às atividades diárias, ao trabalho, sempre buscando melhor qualidade de vida. Transformamos o mundo numa máquina de produção material constante, onde não temos tempo para nada. Não temos Desculpa, irmãos, caiu a conexão aqui. Como eu dizia sobre a família no dia a dia,
Nós nos colocamos na posição de passageiros neste mundo. Quantas vezes deixamos a companhia da família por conta de trabalho? Quantas vezes transformamos o nosso dia numa máquina de produção mesma situação de se seja da sociedade a Belo Horizonte, o avião parou em Uberaba e decolou eu disse, sim, pode ser que todo mundo morra, mas estamos em situação de morte, por isso estou apavorado, eu sou ser humano, disse Chico Xavier. Falei, Chico, Emmanuel carinhosamente ensinou
Somos impedidos de correr atrás do nosso ouro hoje, limitados a ficar em família, no convívio diário familiar. Nesse momento, somos impedidos de trabalhar juntamente, ficamos juntamente com aqueles que foram colocados à nossa disposição para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E também a evolução deles, é lógico. Fomos impedidos de abraçar, beijar os amigos. Lamentamos hoje a visita que não realizamos ao parente distante. Quando sai até no dia de hoje. Muitos irão perecer. Jesus
continuando nesse centro. Isso também faz Olá, boa noite. Eu gostaria de pedir desculpa a todos. Olá, a conexão do nosso amigo, Vicente deu uma travada. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, todos estão usando a internet no mesmo momento. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, todos estão usando a internet no mesmo momento. Então, eu gostaria de pedir desculpa a todos que estão nos acompanhando. O Vicente, se ele conseguir nos ouvir, eu gostaria que ele tentasse sair e entrar, né, pelo menos para finalizar, ou tentar finalizar o tema que ele estava falando, né, nesse momento que a gente está vivendo em família, em toda essa situação em que temos que ter aí todos esses cuidados. Olá, Vicente. Oi, caiu de novo a minha conexão. Caiu. Eu entrei aqui porque caiu para gente que estava assistindo. Aham. Onde que eu consegui parar? Olha, ela no final deu uma boa travada. Já tinha passado o exemplo do Chico Xavier ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Então tá ótimo. Perdão, irmãos, aqui a nossa conexão hoje ela não está colaborando, né, Kathleen? Mas como eu estava dizendo, quantas vezes nós criticamos a burca das mulheres muçulmanas? Quantas vezes Vicente, infelizmente, acho que a gente não consegue te ouvir, né? A chamada tá assim, depois de um belo momento, ela travou e você fica bem falhando. que são convocados para essa batalha uma grande legião de trabalhadores que vem em nosso benefício nesse momento. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Devemos retornar ao caminho da bondade, do pacifismo, da esperança e da fé. A reconhecer o outro pelo olhar. Perceba, quando você sai na rua de máscara, nós conseguimos nos reconhecer. E também pelo olhar, através da comunicação verbal e não verbal, nós conseguimos sorrir, conseguimos chorar, conseguimos ser, nos mostrar animados,
nos mostrar tristes, tudo através do olhar. Olha só quanto benefício nós estamos aprendendo. E o engraçado é que nós estamos em família nesse momento. Nós estamos junto com a nossa família física, aprendendo tudo isso. E o benefício de tudo isso, meus irmãos, eles vêm na nossa evolução espiritual. Se somos a pedra bruta que nasceu ali atrás, hoje já conseguimos estar um pouquinho mais lapidados. Mas não se enganem, porque o caminho ele é longo, ele é muito longo. A notícia que trago, irmãos, é que nós estaremos conosco mesmo durante a eternidade. A eternidade. O único presente que recebemos, na minha opinião, é o benefício do esquecimento, né? De a gente não se lembrar de outras encarnações. Sabemos que existem entre nós pessoas que eles se lembram de outras encarnações, mas porque lhe é permitido. Somente lhe é permitido aquilo que não lhe faz sofrer, né? Que preocupados com a luta contra esse dando graças a Deus e seguindo herói. Herói tivemos, na minha opinião, só um, Jesus Cristo. E hoje, Boa noite a todos. Eu peço desculpa mais uma vez pelo problema da internet e da conexão que tivemos essa noite. Infelizmente, a gente não está conseguindo conectar com o Vicente. Então, devido a esses problemas técnicos, devido ao horário também, eu vou encerrar a palestra dessa noite. Eu gostaria muito de agradecer ao Vicente. O Vicente preparou uma linda palestra para a gente. Infelizmente, nós tivemos todos esses problemas. Vicente, muito obrigada. Me desculpa pelo... Imagina, eu que peço desculpas, tá? Eu queria só tentar terminar. Você vai tentar terminar? Então Isso, vamos tentar terminar. isso.
Renato Teixeira escreveu porque eu já desculpem pelos problemas técnicos. Eu agradeço demais ao nosso lar pela oportunidade de estar aqui. Em outra oportunidade, poderemos desenvolver a palestra completamente. Que assim seja. Uma boa noite para todos.